Dessas duas gravidez, normal ou foi cesárea? Cesárea, as duas. Mas foi por opção ou realmente... Opção, assim, eu sou uma pessoa que eu não me importo com dor, não é isso que me, né? Eu tenho muito medo desse negócio de esperar muito pra ter, sabe? Vai amadurecer, chegar o momento dele. Não sei, eu sentia tanto que os meus dois já estavam formados, assim, não sei, foi uma opção minha, assim, mesmo fazer cesárea. Acho que por um pouco de medo de que, pra que ficar tanto tempo, sabe? Já tá formadinho. Em matéria do tipo de parto, é muito questionado a forma qual é utilizada hoje, qual é melhor, se é a parto normal ou a cesárea, porque algumas mulheres preferem mais o normal, outras a cesárea. Mas antes disso, seria bom a gente recapitular algumas coisas. É importante, do ponto de vista o conhecimento da história. No Brasil, um país novo, recente, nós começamos realmente a ter a parte da ginecologia e obstetrícia no fim da década de 30, no começo da década de 30, realmente com Fernando Magalhães. Nós nunca tínhamos aqui pré-natal, atendimento pelo médico. Aqui o comum era o seguinte: quem fazia os partos eram as parteiras. E a cultura das parteiras era o parto normal, evidentemente. Em outros países, como citando, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, Austrália, haviam clínicas de pré-natal já no fim do século XIX, início do século XX. Nós aqui demoramos para caminhar nesse sentido. Quando entrou a especialidade no Brasil de ginecologia e obstetrícia, aí começou-se a valorizar e atender melhor as pacientes. O que mais realmente chamou a atenção foi de que, a partir da cultura do parto normal aqui, os médicos começaram a se preocupar em eles serem o protagonista do atendimento da mulher e também do parto. Demorou-se muito para o médico ser o protagonista do parto normal. O médico era chamado, antigamente, para fazer cesárea, uma solução de emergência, algo diferente, um descolamento de placenta, um sangramento abundante. E os partos eram feitos de parteira. Recentemente, de anos para cá, nos últimos 40 anos para cá, realmente, os partos passaram a ser realizados pelos médicos, também além do pré-natal. Culturalmente, éramos feitos parto normal realmente, e houve uma mudança, a partir da década de 70 para cá, houve uma mudança em relação ao tipo de parto, por escolhas do parto cesárea, como aumentando a taxa do parto sem ser por via vaginal. O que acontece é que eu analiso sobre 3 aspectos dessa mudança. A primeira mudança foi que realmente o parto normal ocorria riscos antigamente. Não tínhamos estrutura suficiente no país, estrutura médica suficiente, infraestrutura de equipamentos e tudo, para você arriscar, às vezes, um parto normal. Ocorria muito óbito neonatal. Morriam muitas crianças. E o segundo ponto que eu vejo é que a cultura no Brasil ficou um pouco diferente da cultura europeia, mesmo a cultura norte-americana, porque pela facilidade com que se encontravam, tanto da opção da mulher, quanto a opção do médico em acertar as suas agendas também, que o médico, pela carga de trabalho, pelo aumento, pelo volume de atendimento que nós tínhamos no Brasil, em virtude de um país que tinha poucos médicos realmente na época, então a facilidade acelerou o processo. Então juntou-se as duas coisas: segurança, de não arriscar. Antigamente a gente deixava o parto passar até 42 semanas e não se fazia nada. Hoje, você arriscar um parto a 42 semanas, você precisa de recursos para saber se está tudo bem. Antigamente esse recurso não existia. Não existia ultrassom como existe hoje, cardiotocografia anteparto não existia como existe hoje. Então, o fato dela ter a liberdade da escolha do parto é um fator importante, desde que ela tenha a concordância do médico e ela. É uma coisa que eu, particularmente, não interfiro. Mas o fato da pessoa escolher parto normal, ela tem hoje todas as condições. Existem médicos em plantão no hospital, tem médico que dá toda a segurança e atendimento, e a expectativa dela ter um parto normal tranquilamente. E para a opção do parto cesárea, o entendimento com o médico também, a opção é dela, é sempre da paciente. Às vezes também, hoje que não se diagnosticava antigamente, hoje com todos os avanços da medicina, um retardo de crescimento fetal. Então, uma série de coisas que
que você não expõe mais o risco da criança como expunha-se antigamente. Hoje, a taxa das crianças que entram numa UTI neonatal para sobreviver é muito alta. A taxa de uma criança sobreviver hoje, 1 quilo, 1,2 kg, é altíssima. Antigamente, essa criança estava condenada. Hoje não, crianças de 800 gramas vivem, 700 vivem, 600, todas elas têm condições hoje de sobrevivência. Antigamente, era fora de cogitação isso daí. E a cesárea veio para auxiliar isso daí também. Em situação de risco, opta por ela. Em relação a alterações anatômicas, o que é melhor, cesárea ou normal? Evidentemente, tinha-se uma regra que antigamente não podia se fazer mais que 3 cesáreas. Isso também caiu por terra. Isso não existe. Depende muito da qualidade, da técnica cirúrgica envolvida, como o cirurgião opera, se preservando-se a paciente. No parto normal, todo mundo sabe, a episiotomia é o corte que a mulher leva no períneo, né, para poder passar o corpo da criança, né, o feto todo. Algumas conotações da cesárea do parto normal são evidentes, você vê. A cesárea você tem riscos de sangramento também no útero, atonia uterina, infecções, tem uma série de coisas. Hoje, com a modernização, né, de todo o equipamento de controle, de técnica cirúrgica, a taxa de mortalidade de uma cesárea é 1 para 100 mil partos. Não é alta. Do parto normal também. O risco do parto normal decorre mais de esforço físico, fazer uma mulher cardíaca. E, para finalizar, eu acredito que a evolução, eu acredito muito na relação do médico com a paciente, para dar o melhor parto para ela, né? Não vejo problema algum hoje, uma coisa que antigamente era proibitiva, mas hoje essa relação, essa humanização do médico com a paciente é importantíssima na definição, na decisão do qual é o melhor parto para ela e também no futuro do seu bebê.